no ponto fulcral, qual eu vou explicar. É porque eu estou inteirado do processo, porque eu acompanhei. Então, Vossa Excelência exatamente está intervindo no momento que vai propiciar o esclarecimento melhor desse processo, que, infelizmente, alguém nos enganou, quer nos enganar aqui, mas não engana, porque nós acompanhamos fielmente as tramitações dos processos quando é de relevância, principalmente esse que se trata, senhor presidente, de 250 quilômetros de massa asfáltica para a região do Lençol Maranhense. É muito comum no Maranhão se dizer que as estradas estaduais do Maranhão não resistem um ano de asfaltamento. Por quê? Por causa exatamente da qualidade asfáltica que é aplicada nas rodovias, nas estradas do estado do Maranhão, e por ter jogadas, e infelizmente esse é o termo, jogadas extras que nós não nos cabe aqui analisar. Sobre esse processo, eu quero explicar, doutor Nava, tenho certeza que não sabe porque veio o advogado da empresa representante. Ele vai dizer do jeito que lhe convier, mas a verdade não é essa. E eu vou dissecar rapidamente, poucas pinceladas, este caso do judiciário. Foi impetrada aqui no Tribunal de Contas, essa é a primeira manifestação do Tribunal de Contas com referência a esse processo. Agora, no tribunal, ele entrou aqui no tribunal com uma representação e entrou na vara da Fazenda Pública, na 7ª vara, com uma ação anulatória. Essa ação anulatória, veja bem, doutor Ganava, veja bem, a juíza deu uma liminar nos termos seguintes, que eles não falam. Nem fala ele, nem o presidente, o secretário da Cinfra. Ela deu uma decisão liminar determinando a suspensão da licitação até julgamento de mérito. Portanto, ela não... Tanto é que, resignado, o representante da ação aqui no tribunal, a empresa, lá com a advogada representante, recorreu. Se ela tivesse liberado o processo, ele não ia recorrer para o Tribunal de Justiça. Lógico que ele não ia recorrer. Se ele está baseado numa decisão da juíza que deu uma liminar até julgamento do mérito, tem que esperar até julgar o mérito para poder dizer se cabe ou não a classificação da segunda empresa. A primeira empresa, a empresa vencedora, foi vencedora lá na Cinfra por documental, inidôneo, não foi nem de valor, porque o valor não é o maior significado deste processo. Esse processo é aquele que contemplar melhor a sociedade, a população, e que menos prejuízo traga ao erário. Esse é o fundamental dessa licitação. Portanto, eles recorreram da decisão da juíza. Essa decisão da juíza foi um agravo. Essa decisão que foi agravada para o TJ foi para cair na mão do doutor Guerreiro Júnior, que deu uma liminar, primeiramente, acatando o pedido da empresa Incisa, que é a segunda empresa, que é a primeira empresa que ficou em segundo lugar, aliás, desclassificada por documento. Então, o doutor Guerreiro, enxergando que deu uma decisão, naturalmente, que não era a verdade dos fatos, reconsiderou. Aí está o cerne da questão. Ele reconsiderou sua própria decisão e mandou manter a decisão da Cinfra de desclassificar essa empresa que está demandando com a Incisa. Ele, o doutor Guerreiro. Então, no momento atual, agora, nesse instante, o que está valendo é essa decisão do doutor Guerreiro. Porque, veja bem, que não foi explicado no gabinete de Vossa Excelência. O advogado da parte tem que vender o caminho dele. O que aconteceu? Eles, ao reconsiderar a decisão dele, a empresa entrou com um mandado de segurança. Vejam bem, entrou com mandato de segurança
este mandado de segurança contra a decisão do desembargador Guerreiro. Aí já foi do doutor Luiz Gonzaga. O doutor Luiz Gonzaga se encontrava de plantão e apreciou e derrubou a decisão segunda do Guerreiro. O que é que diz o artigo? O artigo, salvo engano, o artigo 19 do regimento interno do tribunal. Eu até anotei aqui. O artigo 19, inciso 5º do regimento interno do Tribunal de Justiça. Diz que não é cabível mandato de segurança em plantão, que só trata de casos graves, de pessoas, de doentes, de prisões exorbitantes, ou coisa pessoal. Esse mandado de segurança, para ter validade, só com referendo do pleno do tribunal. Na quarta-feira passada, não foi levado ao pleno porque não houve sessão, qualquer coisa semelhante, ou quem pediu vista não chegou. Mas foram 3 desembargadores que pediu vista desse processo, que não está concluído. Deve ser concluído hoje, ninguém sabe. Mas não está concluído. Essa é a verdade dos fatos. Não tem ouro esse fato, eu estou dizendo, me responsabilizando em dizer que esta é a verdade dos fatos. Esta é a verdade dos fatos. Então, eu estou fazendo meu voto, meu voto é rápido, eu vou ler rapidamente. Meu voto, eu nem incluí no meu voto esta parte do desenrolar do judiciário, que está uma confusão lá muito grande, porque foi da decisão última, uma da segurança em plantão, que não cabe. Portanto, o que eu estou dizendo aqui? A Constituição Federal Brasileira determina que a administração pública obedeça aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, artigo 37, caput da lei. Explicita ainda a Constituição a necessidade da observação desses princípios ao exigir que as obras, serviços, compras e alienação sejam contratadas mediante processo de licitação pública, que consegue igualdade de condição a todos os concorrentes, artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Para regulamentar o procedimento de licitação exigido constitucionalmente, foi inicialmente editada a Lei 8.666/93, depois com a 10.520, que se traga de pregão eletrônico. Seja qual for a modalidade adotada, deve-se garantir observância da isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento de mérito previsto expressamente na Lei 8.666/93. Dentre os princípios de garantia, pode-se destacar a vinculação da administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma segurança para o licitante e para interesse público, extraído do princípio do procedimento formal, que determina a administração que observe as regras por ela própria lançada o instrumento de convocação que rege a licitação. Segundo Lucas Rocha Furtado, procurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, o instrumento convocatório é a lei do caso. É a lei do caso. Aquela que irá regular a atuação tanto da administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio, mencionado no artigo 3º da Lei de Licitação, enfatizado pelo artigo 41 da mesma lei, que dispõe sobre a administração, não pode descumprir normas, condições do edital. Foi descumprido norma do edital em razão da documentação não inserida, que depois tentou inserir e não pode pela lei. Entendeu? Que foi grave, inclusive, de dano ao erário, essa documentação não inserida no edital.
Mas isso é useiro e vezeiro, se sabe em todo lugar do Brasil. Ainda sobre a vinculação do edital, Massal Justen Filho afirma que quando o edital impuser comprovação de acerto requisito não cogitado por ocasião do cadastramento, será indispensável a apresentação do documento correspondente por ocasião da fase da habilitação, comentários à legislação do pregão comum e do eletrônico, 4ª edição, página 305. Como exemplo de violação ao referido princípio, o referido autor cita ainda a apresentação de documento exigido em edital e ou em apresentação de documento em desconformidade com o edital, como documento enviado por fax, apresentando a apresentação originais posteriormente, os originais. Sobre o tema legal, igual, orientação pode ser encontrada no Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional da Primeira Região, no Tribunal de Contas da União, e eu coloquei aqui algumas emendas. Supremo Tribunal Federal, RCF, recurso de mandado de segurança 640, Distrito Federal. E foi do relatoria do Maurício Corrêa, publicado em 5 de 2 de 2003. E ele diz ainda, impõe-se pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que não observar a exigência prescrita no edital de concorrência, a observância ao princípio constitucional da preponderância da proposta mais vantajosa para o poder público. Aqui não fala em valores, é a maior vantagem. Eu não vou deixar fazer na minha casa um reboco com barro e cimento, se um ano está quebrando todo dia, eu vou botar barro e areia, eu vou botar cimento e areia. A diferença é bem pouca, pequena. Então, isso é o exemplo que eu estou dando da minha cabeça. Observando o princípio constitucional, a preponderância é a proposta mais vantajosa para o poder público, se dá mediante o cotejo das propostas válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade. Aqui tem o STJ, também que é importante, uma decisão que eu tenho em mente, e outra do TRF1, Brasília, descumprimento a qualquer regra do edital deverá ser reprimido. Vem no TCU, vem aqui do Maranhão, da relatora doutora Cleonice Silva Freire, tem o acordo, tem a decisão toda aqui no voto. É de bom ouvir e registrar neste voto que ninguém melhor para conhecer a engrenagem da composição da massa asfáltica do que a Secretaria de Estado da Infraestrutura, CINFRA, através de sua equipe técnica composta pela Comissão de Licitação, de engenheiros técnicos, etc. No que se refere à conclusão da unidade técnica, que sugeriu a concessão da medida cautelar em face da exigência do fundamento receio de grave lesão ao erário, ou de vigia. Aqui o doutor Nava agiu corretíssimo, porque prudente, doutor Nava, a gente sabe que a prudência dele é em primeiro lugar. É muito rigoroso na sua ponto de vista e é cuidadoso e zeloso pela legalidade das coisas. Aqui ele não deu liminar, ele poderia ter dado aquela liminar naquele instante, mas ele preferiu não dar liminar, e foi quando disse o doutor Nava que eles apresentaram sem notificação as respectivas defesas, que foram voltadas à unidade técnica e depois ouvido o Ministério Público, salvo engano. No que se refere à conclusão da unidade técnica, que sugeriu a medida cautelar em face da existência de fundado receio de lesão ao erário, ouso divergir em toto dessa conclusão, vez que, muito pelo contrário, suspendeu uma licitação sob o pálido argumento
de fundado receio de grave lesão ao erário seria um contrassenso, porque lesão ao erário seria recepcionar documentação inidônea para habilitar ou desclassificar ou classificar, perdão, para habilitar ou classificar um licitante em um certame de tamanho importante para a política estadual da infraestrutura e para a sociedade. Senhor presidente, baseado nesses argumentos, porque eu acompanhei tanto este quanto o do judiciário, que deve estar sendo apreciado o referendo ou não, não tem decisão. Não tem decisão. Essa que o secretário da Infraestrutura mandou um título de defesa complementar, é uma balela porque ele se baseou nessa decisão liminar de suspender a licitação, que tinha que esperar até o mérito ser julgado. Então, essa aqui eu não posso engolir. Eu li aqui opção de coisas aqui, totalmente diferente da defesa dele. Totalmente diferente. Ele fez uma defesa corretíssima, analisada, e mandou uma defesa complementar. Está aí dizendo que ele está obedecendo ordem judicial. Não existe essa obediência à norma judicial. Isso é bem claro. A não ser se, nesse instante, está referendado pelo Tribunal de Justiça esse caso. Mas aqui, eu estou conhecendo da representação, em observância ao artigo 40 da Lei 8.258 de 2005, em juízo preliminatório, negar medida cautelar requerida por improcedência da denúncia. Improcedência da denúncia. Negar medida cautelar. Visto que não se pode admitir que um determinado licitante que não cumpre o edital de licitação e, por isso, foi inabilitado ou desclassificado, venha buscar no TCE uma decisão favorável para voltar ao certame, quando ele mesmo não cumpre a lei, porque a ninguém é dado o direito de se beneficiar da própria torpeza, com supedâneo dos princípios da legalidade, estabelece que todos devem observar as leis da vinculação do instrumento convocatório, vez que o edital faz lei entre as partes licitantes de economicidade e de interesse público, com o consequente arquivamento dos autos, determinando a cifra para prosseguimento do certame licitatório até que tenha uma decisão realmente que dê a guarida à ação anterior que classificou a empresa. Eu não sei nem o nome, nem coloquei aqui meu voto do nome da outra empresa, que eu não conheço. Mas é pelo zelo que a gente fala muito das estradas do Maranhão, por essas coisas. Esse caso aqui, tem gente aqui envolvida naquela estrada fantasma. Eu vi na empresa aí, tudo está jogando ali na empresa tudinho. Naquela estrada, velha estrada fantasma. Senhor presidente, é meu voto. Senhor presidente. Sim, Ministério Público. Só para esclarecimento, senhor presidente. O doutor Edmar, ele lançou várias questões jurídicas, umas questões de fato. E na conclusão, doutor Edmar, eu queria saber se o senhor, nesse caso, o senhor está propondo suspensão do processo até que essas questões sejam dirimidas. Não, continuação do certame. Não, eu estou aqui pela improcedência da denúncia e, no final, determinando assim para prosseguimento do certame licitatório. Não terminou. A presidência queria fazer uma pergunta para o relator, no caso, doutor Nava, viu? Que relatou a matéria, não foi isso, doutor Nava? Isso. Ensejou depois a manifestação do conselheiro Edmar. A manifestação, a proposta de decisão foi pelo arquivamento. Perfeitamente. Eu acho que coincide com o que o doutor Edmar Coutrinho está falando. Não, aqui eu estou arquivando, só que eu não estou acabando o processo. Por quê, doutor presidente?
esse processo tramita no Tribunal de Justiça, eu estou lhe confessando com toda a verdade. Nós não podemos acabar um processo que está andando no Tribunal de Justiça. Nós temos que esperar a decisão de lá. Sim, a proposta do doutor Nava é no sentido do arquivamento. E, pelo que eu entendi, a manifestação do conselheiro Edmar Coutrin é no mesmo sentido. É assim mesmo. O que acontecer lá, o Tribunal de Contas... Mas só que aqui eu estou julgando improcedente, essa denúncia aqui está improcedente, está toda eivada de vício. Mas na hora que arquivar não, foi improcedente. O arquivamento pode ser qualquer hora revisto. Isso, eu não estou... Então, agora eu entendi. Então, a matéria transitou em julgado, porque não houve manifestação contrária, até a manifestação do conselheiro Edmar foi de acordo com o relator, então a decisão é essa. A matéria foi exaustivamente debatida, embora de forma unilateral, mas eu verifiquei com a aceitação de todos, e há uma coincidência da posição do doutor Nava com o doutor Edmar. Matéria vencida... Não só, doutor presidente, sim, só tem uma diferença, arquivamento todos pediram, mas só que aqui foi negada a procedência da ação, porque não tem nada que impeça, nem aqui, nem no judiciário, eu gostaria que você tomasse voto dos conselheiros, porque o acórdão vai para ser lavrado neste sentido aqui, pela improcedência da denúncia, pela continuação do feito, até que seja uma decisão definitiva de derrubar tudo, se o judiciário permitir. Que eu custo acreditar. Doutor Nava, a manifestação do doutor Nava foi... Senhor presidente, eu quero apenas colocar um ponto. O secretário mandou cópia do processo, do contrato, que já foi lavrado, já foi assinado, já foi expedido uma ordem de serviço para execução dos serviços. Existe o processo no Poder Judiciário, aí o Poder Judiciário pode anular esse contrato, mas, por enquanto, o processo da denúncia aqui, no meu entendimento, perdeu o objeto. Porque foi lavrado o contrato, foi feito o contrato, a secretaria refez o seu juízo de valor, reviu o seu juízo de valor, né, em relação a desclassificar a primeira colocada e classificar a segunda, ela voltou atrás, né, contratou a primeira colocada, que foi por valor de 48 milhões e pouco, e celebrou esse contrato, publicou tudo, ou seja... E já expediu ordem de serviço, para executar o serviço. Existe, sim, reconhece, sim, e há um processo no Poder Judiciário que pode vir a anular esse contrato. O Poder Judiciário pode anular, entendeu? Foi ilegal, enfim. Eu acho que isso não depende, inclusive, do Tribunal de Contas. Não doutor, olha bem, esse contrato foi assinado sob o argumento de que tem uma autorização judicial que é a liminar da juíza. A juíza mandou aguardar julgamento de mérito. Pelo amor de Deus. Eu não vou fazer um negócio desse que amanhã eu vou me responsabilizar. Eu vou julgar amanhã. Se a justiça autorizar lá a manter o contrato, isso aqui não valeu nada porque está arquivado também. Quer dizer, agora, eu vou resguardar a minha função de conselheiro. Tá certo. A minha visão, respeito perfeitamente a visão do conselheiro Edmar, que fez uma exposição, colocou o voto dele, da maneira que ele entendeu correta, né? E eu mantenho a minha proposta de decisão, pelo conhecimento da representação, mas determinar o arquivamento sem julgamento do mérito. Essa é a minha proposta. Ou seja, há uma divergência entre as duas posições, entre a posição do conselheiro Edmar e entre a minha posição. Né? Então, o plenário tem que decidir. A minha é pela improcedência e prosseguindo o feito lá da secretaria, não inibir a secretaria. Eu pensei que tivesse exatamente iguais, mas tem essa nuance, essa diferença. Isso. Então, eu vou colocar para o plenário.
até para a gente conseguir caminhar na sessão. Conselheiro Raimundo Oliveira. Eu pensei que sabia muito de direito. Eu pensei que o Rui Barbosa fosse o ícone, mas eu vi agora um tratado. Com todo respeito, doutor Nava, mas eu vou divergir de Vossa Excelência, porque eu estou chegando quase à conclusão de que realmente essa conclusão é quase a mesma, como o presidente falou. Mas tem uma nuancezinha bem pequenininha, tem um hiatozinho bem pequeno. E eu vou concordar com o revisor. Doutor Álvaro. Com o revisor, então. Doutor Pavão. Está fechado o microfone. Presidente, eu acompanho também o voto do revisor, do conselheiro Edmar Coutrinho. Doutor Caldas Furtado. Voto com o doutor Edmar Coutrinho. Doutor Washington Luiz. Doutor Washington. Voto com a maioria, já está definida aí, eu acompanho a maioria. Então, o voto do conselheiro Edmar Coutrinho, o voto foi acolhido por unanimidade do plenário contra a proposta de decisão do conselheiro Nava. Vamos ao próximo processo, doutor. Senhor presidente,